Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Então, meus irmãos, mais um dia. Vamos meditar numa palavra hoje. Meditar numa palavra divina, uma palavra que nos traz despertamento. Que os dias que nós vemos hoje são realmente os últimos dias que têm chegado sobre a terra. E a gente tem que ficar apercebido na palavra do Senhor. Apercebidos quando Deus nos deu já entendimento para a gente entender os últimos dias, para entender o que está acontecendo, o que está acontecendo com as coisas, o que vai sobrevir sobre a terra, sobre pessoas que não querem se unir a Deus, pessoas que não querem o acompanhamento de Deus na sua vida, na sua alma, né? Olha que eu vou ler com os irmãos Malaquias, capítulo 3 da palavra de Deus. Que Malaquias fala de um segredo, Malaquias fala de uma revelação divina, uma revelação santa, uma revelação de muitos tempos atrás, uma revelação em que o povo buscava conhecer a Deus, o povo buscava o conserto, o povo buscava aquele que traria o conserto, aquele que viria e traria a salvação. O povo ansiava pelo Messias, o Cristo. O povo, a Bíblia diz, que sempre buscou a restauração que é Jesus Cristo, sempre buscaram a restauração que era o Messias que Deus havia de enviar à terra. Eu vou ler aqui com os irmãos Malaquias capítulo 3. Aqui uma breve palavra para nós compreender o que Deus faz, o que Deus ele precediu para esses dias. 3, Malaquias 3, versículo 1, diz assim: Eis que vos envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavadouro. Assentar-se-á afinando e purificando a prata. Purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como a prata. Então o Senhor trará ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Achegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que desfraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo, porque por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém, meus irmãos? O que essa palavra nos traz? A Bíblia está dizendo de um anjo em que Deus haveria de enviar, em que Deus iria enviar sobre a terra. Mas esse anjo que foi profetizado por todos os profetas, muito desejado entre o povo. O povo, quando buscava a Deus, o povo, quando pedia o arrependimento de Deus, eles buscavam o Messias, eles buscavam o Cristo, eles desejavam a vinda do Cristo,
porque Israel naquela época pensava que o Cristo iria vir com poder e grande glória para retomar o povo, unir a nação de Israel, fazer o povo uma potência na terra e mostrar o poder de Deus para as outras nações, como na antiguidade, que o povo vinha e era ensinado por profetas, eles seriam ensinados pelo Messias. Antigamente, quando Deus vinha, Deus falava com eles e Deus era o seu próprio guia lá no Mar Vermelho. Deus guiou na fornalha, Deus protegeu do fogo, Deus guiou Gideão. Então eles imaginaram, eles desejaram o dia do Senhor. Eles desejaram o dia do Messias, que haveria de vir. Mas o Senhor reputou e disse bem assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourive e como o sabão do lavadouros. O povo de Israel ansiava a vinda do Messias, ansiava a vinda deste Cristo, o Cristo Salvador. Mas Deus alertou a eles: ele será como um fogo de ourive, como o sabão dos lavadouros. O que é isso? Quando Cristo viesse, ele seria como fogo do ourive, ele purificaria o que já era valioso. Ele purificaria as pessoas que eram salvas já, mas ele ia purificar. Ele iria purificar como o sabão do lavador. Sabão lhe presta para limpar. Então Jesus iria vir para limpar tudo que estava sujo, para purificar tudo que estava encardido, tudo que estava sobre a podridão, sobre a imundícia. Jesus Cristo iria vir para purificar, para tirar a sujeira, para levantar um povo bem disposto. E assentar-se afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como a prata. A Bíblia está dizendo dos filhos de Levi, mas Jesus Cristo ia vir e purificar os filhos de Levi. Hoje vemos pela palavra de Deus que o sacerdócio antigo não existe mais. O sacerdócio de Arão passou. Hoje vemos o sacerdócio segundo Cristo. Então ele purificou os filhos de Levi. Quem são os filhos? Os filhos de Levi eram os filhos da adoração. Os que ficavam no templo, os que adoravam no templo, os que ficavam e serviam a Deus no templo. E ao todo tempo estavam lá dentro, servindo a Deus. Então os filhos de Levi nessa geração, que é segundo Cristo, não mais segundo a ordem de Arão, que estão segundo a ordem de Cristo hoje, somos nós que estamos na presença de Deus, que estamos buscando a Deus. Nós estamos sendo purificados como ouro, estamos sendo lavados no sangue de Jesus Cristo, purificados para toda boa obra. Então ele diz: purificarei os filhos de Levi, afinando como a prata. A prata, quanto mais fina, mais ela brilha. Então nós estamos sendo purificados todos os dias pela palavra de Jesus. A Bíblia diz que aquele que chamou também aperfeiçoará até o dia da sua vinda. Jesus ele vai aperfeiçoando, nos afinando, tirando o que de nós não presta. A Bíblia está dizendo: a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então, se nós formos limpos, se nós começamos uma nova vida, se nós fomos uma pessoa errada um dia, mas agora estamos sendo purificados pela palavra de Deus, a gente alcançará a vida eterna. Alcançaremos, porque quem nos limpa é Cristo, quem nos perdoa é Cristo. Então a nossa oferta que a gente traz na casa de Deus, que nós somos como se fossem os levitas espirituais, vemos na casa de Deus, a nossa oferta é suave a Deus, porque ela é pura, porque ela é purificada. Mas o Senhor diz claramente: acheguei-me-arei para vós, a juízo seria uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adultos, contra os que juram falsamente,
porque desfrauda e perverte o direito da viúva e do órfão, e não me teme, porque o Senhor não muda, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Vemos então a palavra de Deus, dizendo de um Deus que purificaria toda a humanidade, através de seu Filho Jesus Cristo, purificaria todos os homens através da sua palavra. Ali vemos também que Deus, depois de ter purificado, ele deu a justiça, o juízo e a palavra da verdade. Então ele trouxe também o juízo da sua parte. Ele será uma testemunha contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que pervertem o direito da viúva. O que nós vemos hoje é o direito pervertido. Então, vemos que Deus, ele disse que ele serei, eu cheguei a meia voz e serei uma testemunha. Então Deus hoje é uma testemunha contra o adultério. Deus hoje é uma testemunha contra a lascívia. Deus hoje é testemunha contra a mentira, contra os pastores mentirosos, contra a mentira do mundo. Deus hoje é uma testemunha. Mas como assim, irmão? Isso está em Malaquias. Porque diz no versículo 6, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Deus, quando ele disse, eu, o Senhor, não mudo. Deus não mudou. Essa profecia é de Jesus Cristo. Jesus veio e reparou e consertou seu povo. E Deus, como ele diz no último aqui, ele não muda. Quem mudou foi o homem, mas Deus ainda continua sendo testemunha contra o segundo casamento, que é adultério. Continua sendo testemunha contra todos os que praticam a iniquidade. Então, o direito que Deus tem é verdadeiro e nós estamos debaixo do seu juízo. Amém? Então, meus irmãos, essa palavra que eu tenho hoje, palavra forte, porque muitos têm falado que a palavra que Jesus deixou do Novo Testamento não vale mais para hoje. Tem coisa que não vale mais, eles falam. Não tem como eu obedecer isso, mas a Bíblia me diz, porque eu, Senhor, não mudo. Deus não mudou, a palavra não mudou. Quem mudou foi o homem. Quem mudou e quer mudar é o homem. Então, meus irmãos, que Deus abençoe. E por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Nós não somos consumidos, porque Deus é o mesmo Deus. Não mudou nada. Não mudou a sua misericórdia, nem o seu juízo. Amém? Deus abençoe a todos, meus irmãos. Essas palavras que eu tenho hoje, que Deus possa purificar cada um segundo as suas misericórdias. Amém? Deus abençoe.